Bom dia, um feliz dia. Hoje é terça-feira, dia 8 de outubro. Vamos aí meditar na Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a cura do cego. Nós vamos estudar isso em duas partes, né? Então, a lição pede para a gente ler João 9, de 1 a 16, né? Pede para a gente identificar o que os discípulos achavam ser a causa aí da cegueira daquele homem e como Jesus corrigiu essas crenças falsas, né? Então, nós vimos aí que esse cego era um cego de nascença, né? E os discípulos logo perguntaram, né, para Jesus o seguinte: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? E aí Jesus responde: nem ele pecou e nem seus pais. Então Jesus aqui ele fala que nem ele, né, nem o cego e nem seus pais pecaram para que isso tivesse acontecido com ele e ele tivesse nascido cego. É isso? Então os discípulos estabeleceram aí nesse momento uma ligação entre a doença e o pecado, entre a enfermidade e o pecado, não é isso? Bom, várias passagens aí do Antigo Testamento apontam, né, nessa direção. Se você for ver lá, Êxodo 20, verso 5, 2 Reis 5, 15 a 27, 15, 5, 2 Crônica 26, 16 a 21. Mas quando olhamos para a história de Jó, vemos que essa relação também não se encaixa, né? Porque as enfermidades de Jó foram permitidas, né, serem colocadas nele, mas ele era um homem íntegro, né? Homem honesto, homem fiel a Deus, não é isso? Mas Deus permitiu que o inimigo colocasse certas coisas, enfermidades, né, em Jó, mas em um momento Jó, né, blasfemou contra Deus, não é isso? E em um momento ele deixou de seguir a Deus, né? E continuou assim mesmo mostrando. Nós vemos que a questão de Jó também não tem relação da enfermidade com o pecado, né? Porque Jó era um homem íntegro, né? Como a própria palavra diz, não é isso? E é o que acontece também com esse cego aí de nascença, né? Nem seus pais e nem ele pecou para que ele fosse acometido dessa cegueira, né? Desde nascença. Então Jesus aí esclarece essa questão, não negando alguma ligação entre a enfermidade e o pecado, entre o pecado e o sofrimento, mas nesse caso ele apontou para um propósito maior e ele relata isso na Bíblia, né? Ele relata. Ele fala o seguinte, ele fala, nem ele, ou seja, nem o cego pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então existia ali um propósito maior, que era para que nele, né, seja revelado aí as obras de Deus, não é isso? Então, a cura do cego de nascença foi para que fosse revelado aí as obras de Deus, não é isso? O relato também contém aí certas afinidades com a história da criação, porque como Jesus fez a cura desse cego de nascença, ele cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Pediu para que ele lavasse no tanque de Siloé. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então nós vemos aí que Jesus, para criar o ser humano, né, criar o homem,
ele criou ele do pó da terra e o formou, não é isso? E soprou nas suas narinas o fôlego da vida para que ele fosse uma alma vivendo, uma alma vivente, para que ele tivesse vida, não é isso? Então, existe uma correlação entre a cura desse cego de nascença e a criação do homem, não é isso? Nós vemos também que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, né, as histórias de milagres seguem aí um padrão comum, que é a expressão do problema, a conclusão do indivíduo, a condução do indivíduo a Jesus, a cura e o reconhecimento da cura, acompanhado de louvor a Deus, ou seja, a gratidão, não é isso? Na história aí de João, no capítulo 9, essa sequência é completa, né? Mas, como geralmente acontece no Evangelho de João, existe aí um significado do milagre. Torna-se aí um tema de debate bem amplo, levando a um longo diálogo entre o homem curado e os líderes religiosos. Essa discussão gira em torno de dois pares de conceito que estão relacionados e são contrastados com o pecado, obras de Deus, cegueira e visão. Nós vemos aí que esse cego foi curado e aí os fariseus começam a interrogar o cego, né? Levaram ele e esse cego ele foi curado no sábado, né? E ali eles relataram na palavra de Deus, a partir do verso 13, né, eles falam assim: levaram, pois, os fariseus o que dantes fora cego. Então levaram a presença dos fariseus o cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então Jesus curou este cego de nascença no sábado. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Aos que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve aí discussão entre eles, ou seja, uns falando que como ele pode fazer tais sinais e não ser Deus, e o outro falava: ele está transgredindo o sábado, né? Então nós vimos aí que Jesus sim fez essa cura no sábado, o que segundo a tradição, né, e não a Bíblia, a tradição lá das leis dos fariseus, né, e não segundo a Bíblia, violava aí o mandamento. E os fariseus consideraram Jesus como um transgressor do sábado. A conclusão deles foi que ele não vinha de Deus, como nós vimos na palavra de Deus, que supostamente não guardava aí o sábado, né? Mas outras pessoas, como nós vimos, acharam inquietante que um pecador pudesse fazer tais sinais como este que foi feito, né, na cura desse cego. A discussão estava longe de terminar, mas surgia aí uma divisão. O cego ficava cada vez mais convicto de quem é Jesus, mas os líderes religiosos cada vez mais confusos e cegos com sua verdadeira identidade, né? Às vezes vemos, ouvimos e estamos cegos e não enxergamos o que está à nossa frente. Foi o que aconteceu aí com esses líderes religiosos, né? Aquele que foi curado, né, cada vez mais acreditava de quem é Jesus. Mas, infelizmente, né, os líderes estavam aí cegos, né? Por mais que tivessem presenciado aí, né, sendo contado o que tinha acontecido com aquele cego de nascença, eles, infelizmente, preferiram dar mais razão às suas tradições
dizer que aquele Jesus, né, aquele homem, aquele Jesus, né, eles havia feito aquela cura, por ele estar fazendo aquela cura no sábado, consideravam que ele estava transgredindo o mandamento de Deus, né, e consideravam ele transgressor do sábado. Já outros achavam como pode fazer tais sinais, né, e não ser, né, filho de Deus, vamos dizer assim, né. Então aí houve essa discussão aí, né, entre uns que achavam estranho tal pessoa fazer tais sinais, né, e ser um simples transgressor do sábado e da lei, não é isso? Às vezes nós também ficamos cegos, né, tão cegos que não conseguimos ver à nossa frente, né, assim como os fariseus não conseguiam ver quem estava ali, não é isso? Jesus faz tantas coisas para mim, para você e para cada um de nós, que acabamos fazendo igual esses fariseus, negando o próprio Cristo, né? E, infelizmente, não aceitamos Cristo na nossa vida, a sua graça, que está disponível aí para mim, para você e para cada um de nós, para que possamos aceitar, entregar a nossa vida totalmente a Ele, né? E deixar que Ele transforme a nossa vida para que possamos ser novas criaturas. Que você e eu possamos entregar a nossa vida diariamente a Jesus, para que Ele nos transforme, para que Ele nos cure, para que nós possamos efetivamente, né, estar focados, né, em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma terça-feira abençoada para você e para sua família. Meu desejo, minha oração. Amém.